mas eu espero que tenha sido, de certa forma, um divisor de águas para toda a sociedade, né? Porque o esporte normalmente ele traz histórias de superação, mas eu acho que dessa vez foi uma superação além do que a gente está acostumado a ver, num momento tão difícil, né, da nossa sociedade. Então eu espero que tenha mostrado que se a gente seguir as regras, né, se a gente continuar trabalhando e acreditando, a gente ainda consegue os resultados, a gente ainda consegue buscar as coisas que a gente quer, a gente consegue viver. E eu fiquei muito feliz tanto pelo esporte, né, porque a gente estava tanto tempo sem competição e assim, no final das contas, esse é o nosso business, né? Um restaurante, quando ele fecha as portas por uma, 2 semanas e volta a abrir, a gente está falando da gastronomia ali, o business deles, e a gente estava mais ou menos um ano e meio já sem uma grande competição. Então estava muito difícil para o mercado esportivo e nesse sentido eu acho que demonstrou que de uma forma planejada, bem preparada, né, seguindo os protocolos, a gente consegue continuar fazendo o que a gente quer fazer. E os atletas mostraram que, independente de toda essa dificuldade de treinamento, incertezas, a gente consegue, né, fazendo muita força, consegue continuar trabalhando bem e mostrando que no final o ser humano ele é feito de superações. Então, fiquei muito contente mesmo com o resultado final dos Jogos de Tóquio. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Espaço Recíproco. Hoje temos a alegria de receber aqui o César Cielo. É um nadador brasileiro nascido em 1987, aqui pertinho em Santa Bárbara do Oeste. Estudou administração na Universidade de Auburn, Alabama, Estados Unidos, onde também treinava natação. Foi o primeiro atleta a conquistar uma medalha de ouro olímpica nos 50 metros nado livre nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008. No Mundial de Natação em Roma, em 2009, venceu as provas de 50 e 100 metros livres, quebrando o recorde mundial. Além de 3 medalhas olímpicas, em Pequim em 2008, Londres 2012, conquistou 11 medalhas em mundiais, 8 delas de ouro, e é também recordista mundial dos 50 metros, com 20 segundos e 91 centésimos, e dos 100 metros, com 64 segundos e 91 centésimos no estilo livre. Soma ainda 8 medalhas ganhas em Pan-Americanos, 7 delas de ouro. Para dar a sua contribuição ao desenvolvimento do esporte, também fora das competições, o César criou o Instituto César Cielo em 2010, com a missão de incentivar e promover a prática e desenvolvimento da natação brasileira. Então, César, muito obrigado pela tua disponibilidade em participar dessa conversa. Eu queria, já logo de cara, saber como foi a experiência agora de participar da Olimpíada como comentarista desta vez. Ficou muito nervoso? Fala Marcelo, todo o pessoal que está escutando a gente aí, é um prazer estar com vocês e poder compartilhar um pouquinho das minhas experiências. Olha, Marcelo, foi diferente, né? Foi bem diferente porque é um trabalho completamente distinto do que eu vinha fazendo. E eu aprendi, ainda bem que eu aprendi já nos primeiros dias. O mais importante ali era eu ter um certo desprendimento da piscina, né? Como a gente acaba tendo uma relação muito, posso falar até pessoal, né, com a piscina e com o esporte. O maior desafio foi esse, foi conseguir ter esse desprendimento, né, para poder passar informações relevantes, é, não passar ali coisas muito emocionais, além da conta. Essa era a parte do narrador, eu estava como comentarista, mas foi um desafio, viu? Foi um desafio assistir as provas, me imaginar competindo, mas eu estando ali do lado de trás da telinha. Mas mesmo Então assim passou. Deu para ver aí uma hora que você torcendo para não quebrar teu recorde. Não vou mentir, né? Não vou mentir que uma secadinha ali eu dei sim, mas foi interessante, foi uma experiência diferente para mim e olha, espero que tenha sido a primeira de muitas. Foi bem prazeroso mesmo. Muito legal. E o que você achou da Olimpíada de modo geral, os resultados na natação em particular? Eu gostei do Brasil, principalmente. A gente tinha a chance de passar em branco, né? Sem medalhas nenhuma. E quando veio a medalha do Fernando Scheffer no 200 livre, já foi uma lavada de alma importante para mim, para o grupo todo, para a natação brasileira. A gente tinha saído do Rio 2016 sem nenhuma medalha, então já deu para recuperar aí a posição no pódio com o 200 metros livre. E aí, em sequência veio o Bruno no 50 e a gente fechou com chave de ouro aí com a Ana Marcela, né? É que quando a gente está falando de natação, a maioria das vezes a gente está relacionando só a piscina, né?
Então, quando eu falei que eu imaginei que a gente poderia passar em branco, pensando especificamente da piscina. Mas a Ana Marcela aí, olha, acabou de cravar o nome dela na história, né? A rainha da natação, agora, e a melhor nadadora de águas abertas da história. Então, ficamos muito satisfeitos mesmo, muito felizes com os resultados e, no geral, com o evento. Eu acho que foi importante o evento ter acontecido. A gente estava com tanto questionamento, né, se seria interessante, se era hora de fazer isso, o mundo está em clima, não está. Mas a verdade é que no final das contas, todo mundo sofreu com essa pandemia, né, e eu posso falar que os nadadores sofreram tanto quanto qualquer outra pessoa, eles também perderam familiares, eles também perderam amigos, e até na questão de dificuldade de trabalho, foi super difícil para eles treinarem durante esse período da pandemia, com as piscinas fechadas, incerteza de datas. Então eu achei que foi importante ter feito o evento da forma que foi feita, né? Ajudou, ao meu ver, ter sido no Japão, porque fica uma coisa muito mais disciplinada, né? Fica uma coisa muito mais bem executada nesse sentido de protocolos e realmente seguir o que foi proposto. E no final mostrou, né? Mostrou que a bolha olímpica realmente foi muito bem montada, o nível de contágio da Covid lá foi menor foi menos de 1%. E eu espero que tenha sido, de certa forma, aí sendo até um pouquinho mais, vamos dizer, mais romântico agora, Marcelo, mas eu espero que tenha sido, de certa forma, um divisor de águas para toda a sociedade, né? Porque o esporte normalmente ele traz histórias de superação, mas eu acho que dessa vez foi uma superação além do que a gente está acostumado a ver, num momento tão difícil, né, da nossa sociedade. Então eu espero que tenha mostrado que se a gente seguir as regras, né, se a gente continuar trabalhando e acreditando, a gente ainda consegue os resultados, a gente ainda consegue buscar as coisas que a gente quer, a gente consegue viver. E eu fiquei muito feliz tanto pelo esporte, né, porque a gente estava tanto tempo sem competição e assim, no final das contas, esse é o nosso business, né? Um restaurante, quando ele fecha as portas por uma, 2 semanas e volta a abrir, a gente está falando da gastronomia ali, o business deles, e a gente estava mais ou menos 1 ano e meio já sem uma grande competição. Então estava muito difícil para o mercado esportivo e nesse sentido eu acho que demonstrou que de uma forma planejada, bem preparada, né, seguindo os protocolos, a gente consegue continuar fazendo o que a gente quer fazer. E os atletas mostraram que, independente de toda essa dificuldade de treinamento, incertezas, a gente consegue, né, fazendo muita força, consegue continuar trabalhando bem e mostrando que no final o ser humano ele é feito de superações. Então, fiquei muito contente mesmo com o resultado final dos Jogos de Tóquio. E apesar da falta de público, que realmente também tem uma influência incrível, né, em todas as atividades. Mas é o Sem que dúvida, tínhamos para Marcelo, hoje. olha, sem dúvida, porque por isso que eu falo, a superação desses jogos ela foi elevada ao cubo aí, porque olha, incerteza de treinamento, sem público, as finais foram pela manhã, então para você tirar uma performance aí, principalmente em esportes de performance, né, como atletismo aí, natação, você está no melhor do seu dia, no melhor do seu momento, às 10 horas da manhã, né, sem público nenhum, depois desse ano super conturbado. Então, realmente mostrou que a gente, como ser humano, a gente consegue se a gente se propor a fazer. Bom, então justamente com isso você aborda isso como palestrante, né? Você faz palestras, comenta como funciona a mente de um campeão, como atingir seus objetivos, como superar as adversidades. Queria que você resumisse um pouco aqui pra gente o que, que você aborda nessas palestras, o que, que você comenta, e a gente assistiu muito disso justamente agora, né, nas Olimpíadas. Eu gosto de falar bastante, Marcelo, da questão das minhas histórias, assim, mas como eu cheguei lá. Né? Eu não quero contar a história para ser simplesmente um entretenimento. Um dos maiores legados que eu gostaria de deixar para o esporte e para os atletas e para as pessoas que acompanharem, né, a minha história e a minha carreira, é que é possível. No final das contas, eu gosto de falar como eu fiz, muito mais do que o que eu fiz, eu quero falar como eu fiz, porque eu acho que é possível. Então, eu cresci minha vida inteira escutando que natação ela é ganha por americanos ou australianos, é muito difícil um brasileiro ganhar, não tem como um nadador da América do Sul bater esses caras. E eu nunca aceitei isso, eu nunca acreditei que essa era a verdade no final das coisas. E eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos por quase 10 anos, e no final eu vi que os caras são como nós somos, né? Mas
Eles fazem algumas coisas diferentes, só que com frequência, e essas coisinhas diferentes resultam, né, no final das contas, lá na frente, em algo muito, muito grandioso. Então eu aprendi que os caras que são os extraordinários da natação, eles fazem tudo o que a gente faz, tudo o que todo mundo faz, só que eles fazem melhor. Né? Eles têm um nível de exigência mais alto, eles vão buscar fazer as coisas com uma constância e uma frequência gigantesca, né? E tendo motivação para cada vez que tentar serem melhores do que eles foram na última vez. Então, muitas das coisas assim parecem e soam como clichê, mas é porque a gente não aplica isso na prática, é porque na prática elas trazem muito resultado, né? Então, a concentração nas tarefas, né, mais básicas, as tarefas mais simples que a gente normalmente passa o olho por cima e passa despercebida, né? Elas são, na verdade, os nossos maiores aliados, né? Eu estava conversando uma vez com o meu treinador de basquete lá da Universidade de Auburn, e ele me falou, Marcelo, que ele ensinava os jogadores dele a amarrar o tênis no primeiro dia de treino. Aí eu falei, pô, amarrar o tênis. Eu falei, cara, o cara recebe os melhores jogadores de basquete dos Estados Unidos. Aí ele falou pra mim, se eu ensino os caras a amarrar o tênis bem, eles vão saltar mais alto e correr mais rápido. Eu falei, putz, olha o nível de pensamento e a busca de execução que esse cara tá tentando, né? E é esse tipo de intensidade, esse tipo de profundidade que a gente precisa buscar com as nossas tarefas. Então, tudo é muito simples na alta performance. É isso que eu tento sempre passar nas minhas palestras. Tudo é muito simples, mas ela é simples na questão da receita, na questão da estratégia. Na aplicação, é difícil porque a gente tem que normalmente ganhar da nossa cabeça. Não é nem difícil de executar, o difícil é a gente ganhar da nossa cabeça. Então eu sempre falo, o atleta que precisa comer mais fruta, uma pessoa que precisa comer mais fruta, para de guardar fruta na gaveta da geladeira. Põe uma fruteira na porta de casa, você vai ver que funciona. E aí parece que eu estou falando uma coisa e você fala assim, não, não é possível que isso traz resultado. E é exatamente isso que traz resultado. É esse tipo de coisinha que a gente consegue harmonizar com a nossa rotina, a gente não interfere muito na nossa vida e agrega um resultado incrível. Então, são estratégias dessa forma que eu sempre tentei colocar na minha carreira e são essas as principais falas aí que eu gosto de expor para todo mundo, para a galera ver. Assim, olha, é uma disciplina, é você realmente ter reflexões, né, da sua vida e das coisas que você está fazendo para você conseguir buscar o resultado. E aí, no final das contas, é aplicar muitas e muitas vezes, porque, olha, eu fiz as contas, Marcelo, a minha carreira, que eu nadei mais de 4.200 provas, né, contabilizando todas. Teve competição que eu nadei 13, 14 vezes em uma competição só. E aí a gente contou todas essas provas e deram mais de 4.200. E né, hoje eu sou chamado para fazer palestra, para fazer entrevista por causa de 23 momentos. Então, no final das contas, é isso, né? A gente precisa repetir muito o que a gente está fazendo, ter a motivação de, quando for repetir de novo, tentar ser melhor. E essa, na verdade, esse é o jogo da alta performance, né? Você ganhar, é quase que você ganhar da monotonia, né? Você ganhar da chatice mesmo. E para cada uma dessas 4.200 provas, milhares de horas de treino, né? Então, Exato, exato. esse que é o Já é um ponto. número impressionante. Aí, se a gente contabilizar horas de treino, aí nossa senhora, eu já estou fundindo o motor de um carro aqui. Então, justamente isso que eu queria que você abordasse um pouquinho. Você estudou e treinou na Universidade de Auburn, nos Estados Unidos. Eu queria que você comentasse um pouco como é o incentivo ao esporte nas universidades americanas e por que a gente não consegue implementar um modelo similar aqui. Olha, eu vou te falar, Marcelo, esse é um ponto importantíssimo. E para o pessoal que está escutando a gente agora, aumenta um pouquinho o volume, presta mais atenção, que eu vou falar um negócio que, ó, eu vivi lá 10 anos, eu estudei na universidade por 5 anos. Nada do que a gente escuta é verdade. Tá? O nível de incentivo do americano, o que ele faz? Ele oportuniza o esporte. Não existe essa história que a gente escuta aqui que o cara vai para a universidade, aí todo mundo ajuda ele porque ele é um esportista, ou ele vai ganhar isso porque ele é esportista. Quando você é esportista nos Estados Unidos, meu Deus, as portas estão sempre. Não é bem assim. Não é bem assim. Eu lembro que uma vez eu cheguei no meu treino e eu falei pro meu treinador, eu falei, ó, amanhã acho que eu vou ter que faltar, porque eu vou fazer umas aulas de reforço, que eu perdi um pouquinho da matéria por conta das competições e a minha nota na segunda prova foi ruim. Eu preciso recuperar agora no exame final. Aí ele olhou para mim e ele falou assim: Como que você deixou chegar nesse ponto? Aí eu olhei para ele e falei: Bom, eu fui para competição, treinador. Eu tomei a segunda prova ali, eu tinha acabado de voltar da competição, não deu para estudar direito. Ele olhou para mim e falou: Se vira. Então a gente acha que muitas vezes os americanos são quase como deuses do esporte, onde, meu Deus, se você é um atleta, você vai ter as facilidades mais
tranquilas e portas abertas da sua vida de forma muito fácil. Não é bem assim. Não é mesmo. Na verdade, o americano ele pratica esporte porque o esporte realmente ele abre muitas oportunidades, né? Mas ele abre oportunidade a partir da hora que você está seguindo a regra do jogo. Então, o que pouca gente fala aqui no Brasil é que quase, eu posso falar que 99% dos atletas, quando eles terminam a carreira universitária deles de atleta e estudante, eles param de praticar o esporte deles. Porque eles simplesmente fizeram o esporte deles para ter a bolsa acadêmica na universidade. Que a gente está falando de universidades, né, Marcelo, de 40, 50 mil dólares por ano. Então, se o cara tem 60, 70% de uma bolsa dessa, é uma grana enorme. Né? Em 5 anos, a gente está falando de uma grande economia. Então eles sempre vão buscar oportunizar o esporte. Eu acho que a gente precisa aprender um pouco mais disso com eles, com relação à nossa população. Acho que os pais e mães eles precisam entender que a gente vive num país onde o esporte é um meio de ascensão social, né? É um meio de você conseguir muitas coisas. Né? Você não precisa ser medalhista olímpico para ter um bolsa atleta. Você não precisa ser medalhista olímpico para ter uma bolsa na universidade. Né? Você não precisa ser medalhista olímpico para receber uma bolsa municipal para nadar Jogos Abertos. Então, o esporte ele pode dar muita oportunidade interessante, principalmente para as famílias que mais precisam, além do que os ensinamentos que ele vai trazer junto com a própria prática. A gente está vivendo hoje essa geração tablet, né, a geração internet aí, que não sabe lidar com frustração. É uma geração que não sabe lidar com expectativa, né? O nível de expectativa eles acham que as coisas vão acontecer da noite para o dia. Então é um povo que, assim, uma população hoje em dia que busca as coisas de maneira muito rápida. E aí, se a gente está falando de uma construção de carreira, não tem, não vou nem só falar do esporte, não existe carreira rápida, não existe você ter uma ascensão da noite para o dia como ganhar na Mega Sena. Então, eu acho que a gente poderia sim estudar um pouco mais, né, o sistema universitário americano, porque é uma coisa que funciona muito bem e incentiva as pessoas a praticarem esporte por conta da questão financeira, além de deixar a população, lógico, com uma escolaridade muito mais alta. E a gente também precisa aí que os empresários, né, a questão privada do Brasil aí, né, olhe para o esporte com outros olhos, porque hoje a gente está competindo e fica até abaixo de, vamos dizer assim, de imagens, né, de celebridades e artistas aí que participam de um reality show. Então, né, o que você valoriza quanto população? Não é nem culpa dos empresários, eles estão investindo no que dá retorno para eles. Mas lá nos Estados Unidos, a prioridade dos caras é investir em esporte. Você vai ver as empresas privadas investindo no esporte, porque eles querem a credibilidade, eles querem a imagem de superação de um atleta estampando o produto deles. E aqui a gente não vê isso com muita frequência. Normalmente a empresa privada que faz isso é porque alguém dentro da empresa é muito fã do esporte. Né? Não é porque realmente é um bom negócio investir numa publicidade dessa. Então é um ecossistema muito grande que envolve, né, o sistema esportivo americano, mas a gente pode aprender com ele sim. E o primeiro passo seria esse. O primeiro passo seria integrar o esporte à universidade, para que as pessoas vejam que você pode fazer universidade e treinar ao mesmo tempo. É uma correria muito doida, são 2 trabalhos aí full time, foi o que eu fiz por 5 anos. Mas no final das contas, o nível de sociedade que a gente consegue, né, ao final desses ciclos aí de 5 anos, são pessoas muito mais bem preparadas e capacitadas para qualquer nível de mercado. E além disso tem incentivar fazer leis de incentivo, né, para pagar menos impostos. Tem todo um sistema, né, que tem que ser melhor organizado no nosso país. Eu queria agora que você contasse um pouquinho mais do instituto que você criou. Que iniciativas vocês têm para o incentivo ao esporte? Como o Brasil poderia ampliar essas iniciativas para despertar esses jovens talentos? A gente começou, Marcelo, mais ou menos em 2009 a desenhar o instituto, né? A gente via, quando a gente estava assistindo os jogos da NBA, os jogos da NFL, direto a gente, se a gente escutar com atenção, vai falar assim, aquele jogador ele está envolvido com tal causa, ele agora está com a ONG de mães diabéticas, tipo, e lá é muito específico, porque tem muita ONG mesmo, né? E aí a gente, eu e meus pais, né, a gente escutando isso falou, pô, que legal, né? Que bacana seria se a gente pudesse fazer alguma coisa. A gente começou a desenhar, fizemos o estatuto do instituto e aplicamos aí para dar entrada para no começo fazer só projetos através da lei de incentivo federal. Aí com o tempo crescendo, né, e a gente tomando mais conhecimento desse terceiro setor, hoje a gente consegue fazer através da lei estadual paulista, o ICMS paulista, consegue fazer estadual catarinense, agora que a gente está aqui em Itajaí também,
consegue fazer, olha, são tantas leis aí que eu vou te falar, mas assim, tem várias formas da gente conseguir fazer essa captação, além, claro, de aporte direto, que são as doações que a gente recebe, porque hoje o Instituto é um órgão público. Mas quando a gente desenhou, basicamente foi para dar oportunidade das crianças terem oportunidade do esporte competitivo. Né? Eu não queria simplesmente uma prática esportiva, eu não queria ensinar só as crianças a nadar. Eu falei, pô, isso aí não é assim, seria um papel da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, seria um papel da prefeitura. Falei, eu quero dar oportunidade, vai ser um grupo menor, porque a competição custa caro, mas eu quero dar uma oportunidade para essas crianças competirem, porque é a partir daí que a gente tira essa bolsa na escola, essa bolsa na universidade, né, uma bolsa atleta. Então eu queria ter um grupo menor, mas realmente ter um impacto com essas crianças e com esses jovens e ensinar eles a utilizar o esporte como uma ferramenta, que foi isso que eu fiz durante toda a minha vida. Eu fui para os Estados Unidos para estudar sem gastar um centavo do bolso do meu pai por conta do esporte. Eu não sabia se eu seria um campeão olímpico ou não, mas eu poderia voltar para o Brasil sem nenhuma medalha olímpica e com o meu diploma universitário lá da universidade. Então, a gente precisa aprender mais a espremer as oportunidades do esporte, e é isso que a gente vem fazendo aí desde 2010. Já atingimos aí milhares de crianças e famílias, chegamos a ter aí campeões brasileiros, campeões estaduais, inclusive agora nesse mês de julho tivemos, acho que foram 5 medalhas nos campeonatos nacionais de categoria, inclusive algumas de ouro. Então é muito legal ver como, né, você colocar uma ideia diferente, uma forma diferente de ver as coisas, pode abrir essas mesmas portas que abriram para mim aí para essas crianças que estão no nosso instituto. Muito, muito legal. Bom, tomara aí que cresça cada vez mais. E agora, espero que também no período de Olimpíada esse assunto ainda floresça um pouco mais, né? As pessoas chamam a atenção das pessoas e esse assunto aí vai ter com certeza mais apoiadores. Queria agora, já para indo para o final da conversa, que você recomendasse um livro, um podcast, uma série, um canal no YouTube, qualquer coisa que vier aí na tua cabeça que você quiser recomendar para os nossos ouvintes. Olha, Marcelo, deixa eu, quando eu vou assistir Netflix, eu vou por entretenimento, viu? Eu não gosto de ficar assistindo muita coisa que é conteúdo para eu tentar absorver. Então, Netflix para mim é meu momento relax. Então, Eu eu só não também, eu gosto de gosto de assistir, tipo, fugir da realidade mesmo. exato, exato. Então, só não sou muito fã dessas temporadas aí, dessas séries que tem 6, 7 temporadas, porque aí eu me sinto preso, aí a curiosidade fica muito grande. Então, eu gosto de assistir assim coisas bem esporádicas mesmo. Mas com relação a livro, olha, tem um livro que eu já li várias vezes, que eu tinha lido em inglês, eu até acabei indicando ele para minha esposa também. A gente comprou em português agora, que chama, eu acho que em português chama A Regra dos 5 Segundos. Tá? A autora chama Mel Robbins. E ela simplesmente dá dicas de como a gente ganha da nossa cabeça em 5 segundos. Né? Mas como a gente faz isso o dia inteiro. Então, é, na hora de comer, por exemplo, que nem um atleta, né, Marcelo? A gente vai comer, lógico que a gente quer comer besteira, igual que qualquer outra pessoa quer. A gente quer comer hambúrguer, a gente quer comer pizza, quer comer chocolate. E aí esse livro é basicamente falando sobre aquela voz que vem atrás de você e fala assim, ó, vai ser gostoso comer isso aí, meu. Não vai comer saudável, não. Como que você ganha dessa fala na sua cabeça, né? Então eu achei bem interessante as abordagens que ela tem. Tem bastante ciência por trás do livro, ela apresenta bastante publicações. Fui falar do livro aqui, acho que a Siri me escutou aqui até do meu lado. E assim, na verdade, são lições aí, ideias para a gente tentar aplicar no nosso dia a dia, que na verdade duram 5 segundos. Né? Se a gente contar de 5 até 1 na contagem regressiva e fazer o que a gente tem que fazer, é uma maneira bem efetiva da gente ganhar do nosso cérebro ali sabotador, né? O nosso cérebro confortável. Então eu achei interessante essa leitura. Eu já li esse livro em inglês umas 3, 4 vezes. Vou começar a ler em português agora também. Eu indico. Foi um livro que me deu bastante ideia. Muito bom, boa dica. Queria agora que você comentasse a tua melhor e a tua pior lembrança da graduação. Olha, Marcelo, primeira vez que me perguntam isso, viu? Primeira vez que me. Olha, me pegou de surpresa agora. É, olha, o melhor momento da minha. Olha, e vou falar assim, foi até o melhor momento que eu passei na universidade, né? Foi o ano de 2009, né? Foi no ano de 2009 e assim, foi o ano que parece que tudo deu certo, né? Tudo dava certo, tudo que eu fazia dava certo, mas é porque eu tava com uma vida
uma rotina bem estabelecida, os treinos estavam indo bem, estava indo bem na escola também. E olha, foi um ano que foi bem feliz, porque no final das contas, tudo que eu me programei para fazer deu certo. Eu olho para trás hoje e eu vejo que eu não tive muito momento social nesse semestre, principalmente no primeiro semestre de 2009, né? Que foi quando eu fiz essas coisas aí. Mas foi um semestre muito feliz para mim, de muita realização pessoal mesmo, assim, e profissional, de conseguir fazer tudo o que eu me programei. E eu lembro quando a gente terminou, né, as aulas ali, e as aulas dos Estados Unidos terminam em maio do primeiro semestre, né? A gente terminou no meio de maio ali o semestre da primavera. Aí meu treinador me cumprimentou, ele olhou e falou assim, pô, já te dei os parabéns ano passado depois da Olimpíada como atleta, hoje eu vou te dar os parabéns como homem. E aí foi um momento bem, assim, emocional pra gente, e pra mim é uma coisa que eu não estava esperando mesmo, né? E esse reconhecimento, assim, das pessoas que trabalhavam comigo sempre foram muito importantes. E esse dia foi uma coisa que eu guardo pra mim até hoje, né? Porque às vezes a gente valoriza tanto esse negócio, é campeão olímpico, não precisa fazer mais nada, né? E meu treinador me surpreendeu dessa forma nesse dia. O pior momento, Marcelo, vou te falar que foi um semestre, uma vez que eu tinha que fazer as provas finais do semestre de primavera também, e ele sempre batia essa semana de exames finais com as seletivas do Brasil para os mundiais. E aí eu comecei a ser bombardeado dos dois lados, porque meus professores, eles queriam me ajudar, mas até um certo ponto eles também não podiam simplesmente dar a prova para mim um mês depois dos exames finais. E eu também não queria, porque eu já ia ter esquecido a matéria, já ia ter sofrido um pouco ali na questão do tempo mesmo, de não ter que estudar exame final de 4 matérias de uma vez só. E ao mesmo tempo a confederação não queria me ajudar muito nesse sentido. Então foi uma semana bem estressante que eu realmente me questionei, né? Para que lado que eu tava tomando a minha vida? Foi uma semana de muita reflexão para mim, porque uma coisa que minha mãe sempre pediu para mim foi tentar conciliar essas duas coisas, nunca deixar de fazer o lado acadêmico tão bem quanto eu fazia a piscina. E isso sempre foi muito forte lá em casa. Então eu fiquei num conflito muito grande, porque eu falava, pô, eu quero tanto nadar, eu quero tanto correr atrás dos meus sonhos, mas eu também não posso deixar esse lado meu que é garantido, né? A partir da hora que eu tô com um diploma, que eu tô bem nessa questão escolar aí, é o meu futuro, né? Então, olha, foi uma semana que eu acho que deve ser a semana parecida com o que os estudantes aqui no Brasil passam aí no período de terceiro colegial, né, no ensino médio, para saber se vai para a universidade, continua treinando, não faz, esse é um momento mais de reflexão para nós aqui. Eu passei por esse momento ali, foi no final do meu segundo ano, né, no quarto período, e olha, foi muito difícil. Foi o período que eu chorei algumas vezes ali a semana, porque eu me imaginava me despedindo da natação, e ao mesmo tempo eu não queria, e eu não via como eu conseguiria, né? E se eu não fizesse essas provas, eu perderia a minha bolsa acadêmica lá nos Estados Unidos também. Então, olha, foi um período muito difícil para mim mesmo, mas no final das contas, graças a Deus deu tudo certo. Eu acabei não vindo para a competição, né? Eu acabei ficando nos Estados Unidos para fazer minhas provas, aí arrisquei de não participar da seletiva. Falei, bom, qualquer coisa é melhor eu perder um mundial do que eu perder a minha carreira acadêmica inteira. E arrisquei mesmo, no final das contas deu tudo certo, porque a confederação repensou na minha posição aí, me deu a chance de tentar uma vaga no semestre seguinte. Mas olha, foi uma semana que muitas conversas com meus pais aí, e essa sensação de que eu estava decidindo alguma coisa que impactaria muito o futuro e talvez o resto da minha vida foi bem pesado. E alguma aula inesquecível? Olha, Marcelo, vou te falar que as aulas mais legais que eu tive na universidade, eu fiz o major lá em Auburn, eu fiz em administração, mas eu fiz aquele minor em espanhol, né? E as aulas de espanhol que eles faziam lá nos Estados Unidos eram muito legais. Olha, eram muito legais porque elas fugiam muito da tradicionalidade da universidade, né? Então, os professores eram, a maioria deles americanos, mas que tinham uma vivência internacional muito grande, né? Pelo domínio da língua e pelo estudo até das culturas ali dos países que falam espanhol. Então, eram aulas, olha, bem divertidas que, olha, eu uso muito elas até hoje. Eu vejo o quanto elas foram importantes para mim. Assim como algumas aulas de business ali, olha, tiveram aulas que
por exemplo, uma aula que eu achei que seria uma coisa meio inútil para minha vida, Marcelo, mas que hoje eu olho e falo, nossa, graças a Deus que eu prestei atenção bastante nessa aula, foi a de ética nos negócios, né? Ética e postura nos negócios, porque eu vejo hoje como é importante para mim, né, nas negociações que a gente tem desde evento até patrocínio, como assim é básico, mas como é importante você ter esse conhecimento na sua mão quando você precisa na prática. Né? Quando eu estava estudando, eu falei, meu Deus, por que eu estou fazendo aula de ética, né, na administração, ética nos negócios? Mas hoje eu vejo o quanto impactou a minha vida aí, o quanto foi importante e essas aulas de espanhol também, porque hoje eu faço bastante negócios aí com a América do Sul e o México, então tem sido muito produtivo para mim não só saber dominar ali o espanhol de uma maneira eficiente, mas ter esse conhecimento que eu tive que fazer aula aí das culturas latinas, né? Como é legal você ter um argumento para poder negociar com as pessoas, um argumento agradável, que você conhece um pouco o país deles, que você conhece um pouco da cultura deles. Então essas aulas aí ó, são as que eu mais gosto porque elas realmente impactaram na minha vida de uma forma muito positiva. Muito bom. Agora uma pergunta bem difícil. Uma esportista ou um esportista que você admira? Essa é para Um é deixar. É. difícil, viu, Marcelo? Um é difícil, porque eu gosto de fazer um Frankenstein dos meus ídolos, né? Então, mas eu vou falar, olha, hoje se eu fosse apontar um cara que ele não sai da minha cabeça, na verdade são dois, né? Mas olha, o Rafael Nadal e o LeBron James são os caras que eu mais admiro. Né? O nível de exigência que esses caras têm com eles, e assim, eu gosto do lado agressivo deles, eu gosto do lado competitivo que eles expõem mesmo para o mundo inteiro, né? Quando faz um pontaço ali, eles não só comemoram, os caras estão vibrando, celebrando até para o centro da terra escutar, isso eu gosto muito. E das meninas aí, agora eu vou falar que eu virei fã da Ana Marcela. Ana Marcela é a nossa guerreira, a gente sempre soube, Marcelo, da Ana Marcela, vou ser bem sincero, a gente da natação sempre soube. Mas tem hora que a gente precisa daquele capítulo para deixar o livro, né, da forma que ele merece. Então ela, olha, é uma guerreira, é uma menina super pequena, né, assim de estatura. Se a gente coloca ela perto das suecas, das holandesas, a gente está falando de uma menina assim de 25 centímetros menor que as europeias. E mais guerreira acima de tudo, né? Treina sozinha, né? Assim, olha, treinar sozinho natação, gente, é difícil. Mas treinar sozinho natação e águas abertas é um desafio mental, porque olha, Marcelo, a gente não tem música, né? A gente não tem conversa de amigo, a gente não tem barulho nenhum que não seja as bolhas e os nossos pensamentos. Então eu sempre falo, a natação ela é um teste muito grande para sua sanidade mental. Né? Quem está com problema em alguma coisa e não consegue parar de pensar nisso, não vai para a piscina, porque lá potencializa tudo. Né? A gente conversa muito com a nossa cabeça. E no caso da Ana Marcela, olha, tricampeã mundial do 25 quilômetros, 25 quilômetros nadando sem parar. Aí agora vira campeã olímpica dos 10. Então, olha, a história dela é fantástica. Ela é uma pessoa fantástica mesmo. Eu acho que a gente acabou de ver o nascimento de uma estrela mundial, né? Até assim, os Estados Unidos e a Europa já estão tratando ela como se fosse a Michael Phelps das águas abertas. A gente não está falando tanto aqui no Brasil, mas a gente que acompanha o esporte mais a fundo, a gente está falando das grandes. Assim, a gente vai falar do Nadal, vai falar do LeBron James e quando falar de águas abertas vai falar da Ana Marcela. Então, ela se colocou num patamar aí que todo atleta sonha e mais que merecido para ela. Bom, eu nem consigo imaginar nadar aquela quantidade de quilômetros, mas tudo bem. Bom, para finalizar, César, qual é a grande habilidade que você tem, mas que não está no seu currículo? Olha, Marcelo, pensando bem, assim, ó, eu acho que eu tenho duas habilidades que me serviram muito bem comparando com os grandes rivais que eu treinei. Cheguei a treinar com o cara que era segundo do ranking quando eu era primeiro. Eu treinei com grandes atletas perto de mim e eu sempre me comparei. Eu sempre fui um estudante da minha carreira e da minha performance, né? E eu vou te falar, quando chegava na musculação, eu não era o cara mais forte, né? Quando chegava na piscina, eu não era o cara que tinha a maior facilidade, ou às vezes já tinha alguma coisa de forma natural dentro de mim. Mas eu tinha uma coisa que era muito boa. Eu sempre fui muito bem me expressando com as coisas que eu estou sentindo, que eu estou vendo, mas muito bem mesmo assim. Tanto que com o tempo, uma das coisas que eu sempre quis foi ser campeão do mundo com treinadores diferentes. Falei, pô, eu quero ser o denominador comum, o fator comum aqui dessa equação, meu. Eu quero saber se eu vou ser campeão mundial com um treinador e com outro, porque eu quero ser o cara que é o diferencial. Não quero, assim, esse negócio
eu respeito toda essa parte de lealdade, de muitos atletas ficarem a carreira inteira com os mesmos treinadores, mas na minha cabeça eu fazia questão de falar, pô, eu quero ser campeão do mundo com 2 treinadores diferentes. Eu acabei conseguindo ser com 3. Né? Até passei um pouco desse objetivo que eu tinha, mas eu acho que se dá muito a essa questão da comunicação. Porque eu vejo que hoje é uma dificuldade enorme, e principalmente aqui no Brasil, essa falta de conhecimento, né, Marcelo? A gente vê assim, as pessoas ali na piscina, e até os treinadores mesmo, o nadador está sentindo dor. E eu sempre pergunto para as crianças ali no instituto, eu falo assim, ó, você está sentindo dor muscular, você está com vontade de vomitar, porque eu falei, isso são códigos diferentes para o seu treinador. Ele quer saber se você está cansado ou se você está com vontade de vomitar, porque vomitar quer dizer acidose, e cansaço pode ser simplesmente aí um acúmulo de cansaço pela semana de treino, enfim, dormiu mal, por outros fatores, né? Então, quando você fala, tô cansado, quero tirar uma soneca ou quero ir ali no canto vomitar? Você tem que falar isso para o seu treinador. Né? Então, eu sempre tive isso de uma maneira muito clara e muito forte dentro de mim. Acho que por eu ter a minha mãe aí do meu lado e me acompanhando desde o começo, né, Marcelo? Minha mãe, ela tem aí tem pós-graduação, mestrado, tudo em treinamento esportivo, e eu sempre estudei junto com ela. Então, eu sempre soube que quando minha coxa estava ardendo, eu sabia que era acidose ali na minha coxa com 12 anos. Né? Eu chegava em casa e falava para minha mãe: ó, hoje o ácido lático pegou, quase vomitei depois do treino. Então a gente tinha essa comunicação que parecia brincadeira quando eu estava lá com os 12, 13, 14 anos, mas quando eu cheguei nos Estados Unidos e comecei a me comunicar e eu vi que eles ficaram assim até surpresos de uma maneira positiva, do tipo, pô, esse cara tá falando coisa que é o que o treinador quer ouvir, para a gente ir afinando o treino cada vez mais. Isso ajudou demais. Quando eu saía da prova, eu falava para os caras, ó, faltou isso, 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 minha explosão tá assim. Eu sempre consegui me comunicar muito, muito bem mesmo. E a questão de um domínio físico ali, assim, olha, eu não era o mais rápido, eu não era o mais forte, mas eu tinha um controle corporal, uma coordenação mesmo motora minha ali, que eu sempre senti que assim, eu podia não saber fazer certa coisa, mas eu aprendia muito rápido. Eu conseguia me adaptar muito rápido. Então, esses 2 pontos aí para mim, eu vi que, comparando com os meus rivais, que assim, olha, me dá uma chance de tentar um negócio, porque na segunda já vai vir com um nível extremamente elevado. Não tem, a terceira vez eu já virei mestre no negócio. Então, nessa questão de gestos mesmo, né, do esporte, eu sempre consegui pegar muito rápido. Mas, assim, olha, ao longo da carreira, é o que a gente sempre fala, né, Marcelo? Assim, o talento, ele estabelece a base. Base, e aí você começa a vislumbrar resultados futuros, o que pode acontecer com aquele atleta. Mas o que realmente concretiza esses resultados é a personalidade. Então, o talento é a base, mas a personalidade é o teto. E nesse ponto aí, olha, ter uma professora de educação física com todas as credenciais que a minha mãe tem e ter um pediatra acompanhando o meu crescimento junto ao esporte, eu não posso falar que eu não fui um sortudo também de ter o pai e a mãe que eu tive, porque é, o acompanhamento dos dois aí foi fundamental para eu chegar onde eu cheguei. Muito, muito legal. Bom, César, obrigado. Queria aproveitar e te dar o parabéns novamente pelo teu trabalho, pela tua dedicação. Parabéns aí e sucesso ao instituto que você criou e está dando tudo tão certo. Muito obrigado aí pelo teu tempo e disponibilidade. Valeu, Marcelo. Obrigado a você. Um abraço a todos aí que escutaram a gente.